Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 3. Efésios capítulo 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, poderoso, glorioso, eterno, infinito, absoluto, soberano, excelso, santo. Tu que és um Deus grande em força e forte em poder, assiste-nos nas nossas fraquezas, volta teus olhos para esse lugar e abre os teus ouvidos para o clamor que aqui é feito. Fala, Senhor, conosco hoje, no poder da Tua Palavra. Fala com autoridade, com graça, alcança os corações nesse tão sério tema, Senhor, tão delicado tema. Pais e filhos, ajuda a igreja brasileira, a família brasileira, as famílias cristãs a serem sólidas, fiéis, reverentes, para que te glorifiquem e para que anunciem através do testemunho a salvação que é em Cristo, em nome de Jesus, amém. No último sermão, nós ensinamos sobre os deveres dos filhos com relação aos seus pais. Quais são os principais deveres dos filhos com relação aos seus pais? Primeiro, obedecer e honrar. Esses são os supremos deveres dos filhos. Todas as vezes que os filhos pensarem nos pais, todas as vezes que os filhos mencionarem os pais, todas as vezes que os filhos se dirigirem aos pais, eles têm que ter em mente isto: obediência. Obedecer é o supremo dever dos filhos para com os pais. Obediência. E junto com a obediência, que é um braço da obediência, honra. Obedecer e honrar pai e mãe. Esse é o principal dever dos filhos. Existe uma autoridade, existe uma liderança no lar, uma autoridade no lar. Os pais. É, portanto, dever dos filhos reconhecer essa autoridade, se sujeitar a essa autoridade e honrar essa autoridade. Pais, pai e mãe. Esse é o grande dever dos filhos, obediência a pai e mãe. Agora nós vamos encerrar no culto de hoje a parte que cabe aos filhos. Começamos uma nova sessão de Efésios que trata da relação de pais com filhos. E Paulo começa falando dos deveres do filho, dos filhos. Hoje encerraremos a parte que cabe aos filhos, os seus deveres. Tratamos na primeira parte do dever, e agora vamos ver a extensão desse dever, a extensão dessa obediência. Filhos, o dever cristão de vocês é: obedeçam seus pais. Entretanto, vem a pergunta: até que ponto eu devo obedecê-los? Até onde eu devo obedecê-los? Qual é o alcance dessa obediência? Qual é a extensão dessa obediência? Até onde ela vai? Bom, Colossenses capítulo 3, 20, que de certa forma faz uma repetição daquilo que é dito em Efésios sobre marido e mulher, pais e filhos. Ele coloca um adendo, Paulo coloca um adendo para a igreja de Colossenses, ou igreja de Colossos, que ele não coloca na igreja de Éfeso. Ele diz assim: filhos, em tudo obedecei vossos pais. Agora ficou bom, Thales? Filhos, obedecei, ele diz também. Só que Paulo, ele aqui emprega
na sua direção aos filhos, a extensão da obediência. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Aqui ele vai demonstrar a extensão da obediência. O que significa essa palavra? Lembrando que a palavra é destinada a filhos, então crianças, filhos, prestem atenção. Mesmo os casados, todos aqui vieram de um pai e uma mãe. Então aqueles que têm pais vivos, tanto casados como solteiros, essa palavra será útil. Todavia será essencialmente útil para os não casados, os solteiros, as crianças e os jovens. Em tudo obedecei vossos pais. O que quer dizer em tudo, filhos? Que a obediência de vocês aos seus pais não deve ser parcial, ou seja, obedecê-los só naquilo que te interessa. A obediência aos pais não pode ser parcial. Eu só obedeço aos meus pais naquilo que eu concordo, naquilo que eu acho direito, naquilo que eu quero. Logo, é uma obediência parcial. Não deve ser parcial. Em tudo quer dizer o quê? Filhos, obedecei vossos pais em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida dizem respeito ao seu pai. Devem prestar contas aos pais. Quando eu falar pai, eu falar mãe, sempre quer dizer pai e mãe, tá? Às vezes eu posso errar, falar só pai, eu sou mãe, mas sempre é pai e mãe, pai e mãe, pais, pai e mãe. Significa, filhos, que não há área das suas vidas que os pais não possam participar, que os pais não possam governar, que os pais não possam dirigir, que os pais não possam ordenar, que os pais não possam aconselhar. Os pais, pai e mãe, têm autoridade sobre todas as áreas da vida dos seus filhos. A autoridade dos pais alcança todas as áreas da vida dos seus filhos. Então, portanto, não há área da sua vida que você possa omitir do seu pai, desrespeitar o seu pai, dizer não para os seus pais, impedir que eles tenham acesso, impedir que eles exerçam liderança, impedir que eles exerçam autoridade. Filhos, obedeçam seus pais em tudo. Então, qualquer que sejam as ordens, as áreas, os departamentos que os pais interfiram, que os pais ordenem, é dever dos filhos se sujeitarem, obedecerem, se submeterem. A liderança dos pais envolve todos os departamentos da vida dos seus filhos. Então não tem esse negócio, não vou mostrar, não vai saber, não é dar conta do meu pai aonde eu estou, com quem eu ando, o que eu consumo na televisão, como eu gasto meu dinheiro, que hora que eu durmo, que hora que eu acordo, as coisas que eu faço. Não. Seu pai, sua mãe, sim, tem autonomia para liderarem, para se envolverem com todas as áreas da sua vida. Entretanto, agora para os pais, isso aqui está ensinando a extensão da autoridade dos pais, e não o seu grau. Essa obediência aos pais não é uma obediência incondicional, apesar dos pais participarem de todas as áreas, extensão, ele não necessariamente participa em grau, não é uma obediência incondicional. Nossa submissão e obediência a Jesus, nossa, minha, sua, de qualquer um de nós, é uma obediência incondicional, irrestrita.
total, plena. A gente obedece Cristo cegamente. A obediência aos pais, não. Ela é condicional. Como assim? Se a obediência dos filhos aos pais implicar na sua desobediência a Cristo, então os filhos precisam desobedecer os pais para obedecerem ao Cristo. Ou seja, se as direções que os seus pais dão, as ordens, são contrárias a Cristo, contrárias à palavra de Deus, se os seus pais ordenam vocês fazerem coisas que ofendem a Cristo, então vocês desobedecem os pais para obedecerem a Cristo. É só nessa condição que o filho não obedece ao pai. Só se os pais conduzirem os filhos a pecarem contra o Senhor. Fora disso, eles devem obedecer em todas as coisas, ok? Então, se o pai ordena algo contrário à palavra, ou algo que vai contra a sua conversão, por exemplo, há filhos ímpios que têm harmonia com pais ímpios, mas quando os filhos se convertem e os pais não, começa a gerar conflitos, e os pais, não contentes com as conversões dos filhos, querem tolir os filhos, querem levar os filhos a pecarem contra Deus. Então os filhos não devem fazer, porque o próprio Jesus advertiu, nesse caso, a obediência não pode ser acatada. Lucas 12, 51 e 53. Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, serão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que vai haver divisões, nem todo mundo da família vai converter simultaneamente, ao mesmo tempo, então são todos cegos, todos seguindo o príncipe desse mundo, todos bebendo iniquidade como água, os membros da família. Acontece de 1, 2 se converterem, e 3, 4 não, vai haver o quê? Um conflito, uma divisão. Por quê? Porque agora os filhos cristãos não vão se sujeitar às ordens pecaminosas dos pais. Então nesse caso, o filho não obedece, mas, é porque às vezes chega para mim, pastor, a Bíblia manda obedecer o pai em tudo, mas e se o meu pai pedir para eu estourar uma bomba lá na prefeitura? Aí eu falo assim, qual a última vez que seu pai pediu para você fazer isso? E se o meu pai mandar eu tomar 1 litro de cachaça? Tá, mas qual a última vez que seu pai pediu isso? Que eu saiba, até os pais ímpios, o que eles cobram dos filhos? Estudo, obediência, banho, organização, educação, bons modos. Então a obediência dos filhos aos pais abarca, alcança todas as áreas da sua vida. Significa que essa obediência não é limitada no seu alcance, ela alcança todas as áreas, mas ela é limitada na sua profundidade. Os pais não podem interferir nos pensamentos dos filhos, na fé dos filhos, nas liberdades e escolhas individuais, desde que essas sejam lícitas. Isso os pais não podem. Fora isso, a obediência é com todas as horas. Agora, vamos ver como deve ser essa obediência. Paulo primeiro começa mostrando a extensão da obediência, agora ele vai apresentar uma razão para os filhos obedecerem, ao mesmo tempo que demonstra o nível dessa obediência, vai mostrar o nível e a razão dessa obediência. Primeiro, a razão. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Ele está dando uma razão, por que filhos têm que obedecer os pais. Por quê? Qual a razão? Filhos, obedeçam no Senhor. O que isso significa? Obedeçam
por causa do Senhor Jesus. A ideia aqui é uma palavra destinada a filhos cristãos. Vocês não são cristãos, filhos? Sim. Vocês não temem a Deus? Tememos. Vocês não amam Ele? Amamos. Então é por causa do seu temor a Ele que você obedece os seus pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. O que mais que isso quer dizer? Como parte da sua devoção ao Senhor, como parte da sua adoração ao Senhor, como parte do seu temor ao Senhor. Filhos, como vocês demonstram que adoram a Deus? Filhos, como vocês demonstram que amam a Deus? Como vocês demonstram que temem a Deus? Na obediência fiel a seus pais. Indo mais fundo ainda, qual é a razão para filhos obedecer a pais? Porque a sua obediência aos seus pais, filhos, é uma expressão da sua obediência a Cristo. Quando você obedece seus pais, você está automaticamente obedecendo o próprio Cristo na figura dos seus pais, porque seus pais são autoridades de Deus constituídas na sua vida, de forma que ao obedecer seus pais, você está obedecendo o próprio Deus. E vai mais além, quando você está obedecendo seus pais, antes de obedecer seus pais, você está primordialmente obedecendo a Deus. É por causa de Deus que você os honra, por causa de Deus que você os respeita, por causa de Deus que você os obedece, é pelo seu temor a Deus. Porque é uma prova do seu amor a Cristo. É uma maneira de você agradar a Cristo, de você honrar. Aí os jovens se perguntam, né? Os jovens, pastor, eu quero tanto amar a Deus, eu quero tanto honrar, eu quero ser fiel, eu quero ser um menino, uma moça tão santas, me ajuda, como é que eu honro esse Deus? Tem pai? Ama Ele, obedece Ele, respeita Ele. Tem mãe? Ama ela, obedece ela, respeita ela, porque você está fazendo indiretamente ao próprio Deus. Arruma a casa quando ela pedir, lava a louça quando ele pedir, volta no horário que ela combinou, não faz o que ela pediu para não fazer, faz o que ele pediu para fazer, seja obediente, respeite eles, fale baixo, fale com cuidado, fale com amor, estime, valorize, beije, abrace, elogie. Você está fazendo ao próprio Cristo. Então primeiro mostra a razão da obediência, agora mostra o nível da obediência. O nível da obediência. Qual é o nível? Como eu obedeço meus pais? De todo o meu coração. Já que obedecer aos meus pais equivale a obedecer ao Senhor, como está em Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei vossos pais. Por quê? Por que eu tenho que obedecer, Paulo? Ele dá a razão, porque isso é grato diante de Deus, é agradável diante de Deus. Por que é agradável diante de Deus? Porque obedecer aos pais equivale a obedecer ao Senhor, ok? A obedecer ao Senhor, e isso aponta para o nível da obediência. Se é ao Senhor que eu estou fazendo, se algo é feito e é feito para o Senhor, se algo é me pedido para fazer e é para ser feito para o Senhor, como um crente faz as coisas para o Senhor quando ele pede? De qualquer jeito? Murmurando? Com tristeza? Não, quando o Senhor nos pede algo, nós fazemos de todo o nosso coração, como está em Colossenses 3:23, tudo quando fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então, se a minha obediência a meus pais equivale à minha obediência a Cristo, e tudo que eu faço para Cristo é de todo o meu ser, com toda a minha força, de todo o meu entendimento, com todo o meu zelo, com alegria, voluntariedade, com amor. Então, filhos, este é o nível da obediência que Deus requer aos seus pais, de todo o seu coração. Honre-os de todo o seu coração, ame-os de todo o seu coração, respeite-os com todas as suas forças. Se empenhe, se aplique em fazer isso. Porque você questiona tanto as ordens do seu pai? Porque você, sempre que recebe uma ordem, sempre para fazer um negócio até faz, mas depois de muita murmuração, briga, intriga, por quê? Porque sempre é difícil fazer o que o pai manda, sempre é difícil fazer o que a mãe manda, porque é difícil honrar ela, porque é tão difícil dar um presente, visitar, dar um abraço, ficar junto. Faz com o seu coração. Lembre-se, vocês solteiros, daqui um dia vocês vão casar, e não estarão mais na presença deles, e ficarão anos e anos, sem esse ambiente gostoso, com a roupa que a mamãe passa, a comida que ela faz, com a liderança do papai. Por que não aproveitar esses momentos com eles? Filhos solteiros, não passa tempo com o pai. Filho solteiro fica mais fora de casa, estão crescendo, não estão vendo os pais envelhecer, não participam da vida dos pais, não fazem compras com os pais, não vão aos médicos com os pais, não almoçam, jantam com os pais, não viajam com os pais, não passeiam com os pais, não assistem um filminho com os pais, não recreiam com os pais, e aí vão casar, e vão sumir, e não aproveitou esse momento. Não honra os pais, não presenteia os pais, não elogia. Aí sabe o que acontece, Rosinha? Não dá presente para o pai. Aí chega lá no túmulo e leva flor. Nunca deu um presente, nunca deu flor, agora vai dar no túmulo. Nunca elogiou o pai, agora vai elogiar no caixão. Mamãe, eu te amo, papai. Nunca falou enquanto estava viva. Dá presente agora, enquanto está viva. Não me vai levar flor no túmulo, não. Elogia agora, enquanto estão vivos. Não adianta não, elogiar no caixão. Com todo o coração. Vimos aqui a extensão da obediência, o nível e a razão da obediência. Agora vamos ver a consequência da obediência. O texto traz consequências para a obediência. Quem obedece? Consequências. Paulo traz aqui duas consequências para filhos que obedecem e honram pais. São duas promessas feitas na antiga aliança, no decálogo, nos 10 mandamentos, que Deus fez. E disse que cumpriria essas promessas se os filhos obedeceram seus pais. Está no verso 2, as consequências de filhos obedecerem pais. Verso 2, para que te vá bens, vamos lá. Filhos, obedecei vosso pai no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Primeira consequência de obedecer pai e mãe, para que te vá bens, para que te vá bem, ou seja, para que você seja abençoado, tudo de bom vai acontecer com você. Segunda consequência, para que sejas de longa vida, longevidade, vida extensa, vida vigorosa.
Essas consequências são promessas feitas aos filhos de Israel, tirada do 5º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Filhos, honra teu pai e tua mãe. Está em Êxodo 20 e está em Deuteronômio 5. Está escrito assim, honra teu pai e tua mãe. É a mesma ordem que Paulo dá aos Efésios, tirando da lei de Moisés. É a ordem, o dever. E aí Paulo apresenta, e aí Deuteronômio e Êxodo apresenta a promessa. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16. Filhos, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para que, agora as promessas, te prolongue os teus dias na terra, em que vás habitar, e que vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Então veja só, que vá bem e que prolongue os dias. 2 promessas, longevidade de vida e prosperidade. Deus faz 2 promessas aos filhos de Israel, que são 2 consequências de obedecer pai e mãe. A primeira promessa é qualitativa, a segunda quantitativa. A primeira promessa é sobre qualidade de vida, e a segunda promessa é sobre a quantidade de vida. Vamos então para a primeira promessa, a primeira consequência de obedecer pai e mãe. Para que te vá bens. O que significam essas palavras, filhos? Que promessa é essa que Deus fez a filhos obedientes? Para que te vá bem. O que elas significam? Vamos lá para você entender. Essa promessa foi feita quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés no Sinai, logo após eles saírem do Egito. E ele repete ela quando eles estão próximos ao Rio Jordão de entrar, em Deuteronômio, 40 anos depois. Era uma promessa para se cumprir quando eles entrassem na terra prometida. Por isso que Êxodo, Deuteronômio diz, para que te vá bem na terra que Deus te dá. Que terra é essa? A terra que ele prometeu a Abraão, Canaã. Essa promessa se cumpriria quando eles entrassem em Canaã. Significa o quê? Que através da obediência a pai e mãe, Deus prometeu que eles iriam prosperar na nova terra, iam conquistar terra, iam plantar, iam ter colheitas, frutos, prosperidade, vitória sobre os inimigos, iam se erguer com exércitos, com impérios, com reinos poderosos. Eles iam prosperar na terra, na nova terra, ter sucesso, ter progresso, ter vitória. Esse era o significado da promessa original para os filhos de Israel no antigo concerto. Mas Paulo evoca ela, traz ela e fala na terra, só que Paulo omite na terra que Deus te dá. Paulo só diz na terra. E Paulo faz isso bem. Por quê? Porque hoje nós não temos uma herança terrena, e sim celeste, de modo que só estamos de passagem. Então, para nós, como esse texto, essa promessa se cumpre? Assim, para os dias de hoje, a primeira consequência para filhos que obedecem pai e mães: vocês terão uma vida bem-sucedida nessa terra. Aqui na sua existência terrena, na sua jornada nessa terra, vocês terão uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. A promessa aqui é de sucesso nos empreendimentos, naquilo que vocês colocarem as mãos. É isso. Então, filhos, jovens, crianças, vocês querem ter uma vida abençoada? Vocês querem desfrutar de vitória, de progresso, de uma vida plena? Honrem pai e mãe. Obedeçam pai e mãe. Essa é a palavra. Agora você já viu a quantidade de jovens que quebram a cabeça?
A quantidade de jovens enrolados em dívidas, relacionamentos difíceis, faculdade sem fazer, meninos tropeçando, meninos que estão com 20, 25, 28, 30 anos, não se casaram, não se formaram, não se decidiram no mercado profissional, estão confusos, deslocados, perdidos. Aí você vai pesquisar a fundo. São rebeldes a pai e mãe. Nunca seguiram um conselho e uma orientação do pai nem da mãe. Pessoas enroladas, pessoas que vivem uma vida alheia à dos pais, alheia à ordem, à direção dos pais, independentes, rebeldes. Deve ser essa a causa, uma das causas. Então, a primeira promessa: você vai ter uma vida abençoada na terra. Você vai ter uma vida plena na terra, vai ter sucesso nos seus empreendimentos. Não está falando que não vai haver tribulação, problema, que não existe pobreza, enfermidade, nada disso. Mas está dizendo que aos filhos obedientes, a mão de Deus estará sobre eles, guardando, livrando, abençoando, abrindo portas e honrando. Veja só o que J.H. Semmes escreveu no seu hino: quando andamos com o Senhor, à luz de sua palavra, quanta glória Ele derrama em nosso caminho. Enquanto fazemos sua boa vontade, Ele permanece sempre conosco, e com todos os que confiam e lhe obedecem. Confiar e obedecer, pois não existe outro modo de ser feliz em Jesus, a não ser confiar e obedecer. É isso, filhos. Provérbios, essas palavras ecoam também com Salomão, quando ele diz, Provérbios 1, 8, 9, filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe. Que é isso? Filhos, honra pai e mãe. Filhos, obedece pai e mãe. E aqui ele mostra também uma promessa, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. O que Salomão está falando com essa figura de linguagem? Para filho que obedece pai e mãe. Olha, a sua cabeça vai ter um diadema, uma coroa, ornamentos, colares no pescoço. Filhos, através disso vocês alcançarão dignidade, respeito, honra. Vocês serão homens honrados, dignos, mulheres honradas, dignas. E o texto também aponta para vitória em batalhas. Aqueles guerreiros que desfilavam com sua armadura, ou aqueles reis com coroas, fala do que? De honra, vitória, vencer, vencedores. É a promessa feita para quem honra seu pai e sua mãe. Não é maravilhoso? Você só tem a ganhar. Esta é a primeira consequência, para que te vá bem. Agora vamos para a segunda consequência, e a segunda promessa que Deus faz nos 10 mandamentos. Filhos, obedeça a vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É só importante, eu não ia falar não, mas é só importante falar o que quer dizer, esse é o primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos, não é o primeiro com promessa, porque já há uma promessa nos primeiros 5, que quando Deus diz para adorar somente a Ele. Já havia outras promessas nos primeiros 5 mandamentos. Agora nós temos o 5º, que faz de fato uma promessa, mas não é a primeira. Então por que Paulo fala, é o primeiro mandamento com promessa? Porque os mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira, da nossa relação com Deus. A segunda parte, da nossa relação com as pessoas, com os homens. Nessa segunda seção de mandamentos, que tem a ver com nós e os homens, é o primeiro mandamento da nossa relação com os homens, com promessa. É isso. Vamos então para a segunda consequência. Primeira, te vá bem. E a segunda, e sejas de longa vida.
O que isso significa? Que promessa é essa que Deus fez aos filhos se obedecerem os seus pais? A princípio, fala de uma promessa de longevidade de vida, de viver uma vida longa, viver muitos anos. A ideia é assim: quer viver muito, quer aposentar, quer virar um idoso, quer viver muito na terra, honra pai e mãe. Eu acredito que Matusalém devia ter honrado muito o pai e a mãe, né? Viveu 969 anos, é o homem que mais viveu na terra. Então, a princípio a ideia era para que vocês não tenham a morte repentina, para que não tenham a morte precoce, para que não morram na juventude, mas que vivam até a velhice, até esgotar os dias, longa vida, viver muitos anos, passar dos 80, dos 90, essa era a ideia para os filhos de Israel. Para nós, presta atenção, essa segunda promessa está ligada com a outra. As duas, em geral, formam uma que diz: você vai ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de vitória. Mas há ainda aqui um conceito a ser ensinado. John MacArthur, por exemplo, interpreta esse texto da seguinte maneira: se você honrar seu pai e sua mãe, menino, menina, se você o honrar, o respeitar e obedecer, você não terá a vida interrompida por uma disciplina ou por algum juízo divino. Capite, jovens? Você não terá sua vida interrompida por algum juízo divino. Acontecia o quê? Que filhos rebeldes tinham a vida interrompida, ou seja, morriam por juízo divino, punição divina, por desrespeitar pai e mãe. Então os filhos obedientes não terão a vida interrompida, ela se prolongará. Não significa aqui que quem obedece pai e mãe não passa dificuldade, não tem crise, não tem problema. Não significa que quem honra pai e mãe aqui não morre cedo. Isso acontece, não é uma regra como era manifestado fisicamente como Israel, mas ela ocorre em nossas vidas, em nossos dias. Ou seja, aquele que honra pai e mãe terá uma vida longa e uma vida de sucesso. Agora vamos para outra coisa aqui. Você já parou para perceber a quantidade de pessoas que morrem com menos de 30 anos? Se você perguntar para policiais, delegados, e para quem vive quem trabalha com a criminalidade, 70% dos crimes cometidos, 70 ou 80, são cometidos por menores de 25 anos. E uma grande porcentagem por menores de 18. A quantidade de jovens que se suicida, a quantidade de jovens que é morta, vítima de homicídios, de jovens com depressão, até infarto e derrame cerebral está acontecendo com jovens. E quando você vai olhar, a maioria do contexto desses jovens é uma delinquência juvenil sem precedente. Jovens que não respeitam nada nem ninguém. Jovens que abominam qualquer figura de autoridade que se coloque na frente deles. Eles estão dispostos a desobedecer, sobretudo os pais. Eu visitei Fundação Casa aqui, em Franca, que só tem detentos que são menores de 18 anos. Eu conheci um jovem de 16 anos. O ódio no rosto desse jovem era tão grande, e ele dizia para mim: eu só tenho uma meta ao sair daqui, matar o meu pai. Provavelmente não vai viver muito uma pessoa dessa. A segunda promessa: quer viver muito? Não quer ter a vida interrompida por algum juízo divino? Honra teu pai, tua mãe, respeita e obedece.
E eu encerro esse tópico com 3 exemplos de vida longa e próspera, porque é o que o texto promete. Quem honra pai e mãe vive muito e tem uma vida plena. Jó, vamos ver a vida de Jó. Jó 42:17. Então morreu Jó, realizado, para que te vá bem, em idade muito avançada, longevidade. Davi, 1 Crônicas 29:28. E morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, longevidade, e riquezas e glória, para que te vá bem. Abraão, em Gênesis 25:8, morreu Abraão numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos. Veja a promessa se cumprindo em Jó, Davi e Abraão, homens que honraram pai e mãe. Último tópico, vimos as consequências de obedecer. Agora vamos ver as consequências de desobedecer pai e mãe, de desonrar pai e mãe, ok? Consequências da obediência, agora é consequências da desobediência. Vamos lá, essa é rápida. Vamos pensar, vamos usar a lógica, vamos usar o raciocínio. Se obedecer aos pais é o mesmo que obedecer ao Senhor, então o contrário também é verdade. Desobedecer aos pais equivale a desobedecer a Deus, ao Senhor. Portanto, isso traz consigo drásticas consequências. Que consequências são essas? O inverso das bênçãos. Se obedecer traz vida plena e longevidade, desobedecer traz uma vida miserável e curta. Quantos jovens não estão vivendo uma vida miserável, sofrida, enrolada e curta, uma morte precoce? Você quer que tudo dê errado na sua vida, jovem? Desobedeça a seus pais, desonre seus pais. Você quer ter uma vida interrompida por um juízo divino? Desonre seus pais. E o maior exemplo disso na Bíblia, de desobedecer pai e mãe, é Sansão. Sansão foi um juiz que Deus levantou para livrar Israel das mãos dos filisteus. O homem mais forte fisicamente que pisou na terra. Era um adventure, era um vingador, era um Superman da época. Invencível, imponente, poderoso, porém desobediente a pai e mãe. Sabe qual foi o fim de Sansão? Primeiro, vida miserável. Foi um dos piores juízes de Israel. Nunca conseguiu livrar Israel das mãos dos filisteus. Segundo, morte precoce. Quando ele vai nas colunas do templo dos filisteus e derruba, ele morre precocemente junto com os filisteus. Qual a causa? De tantos pecados que ele cometeu, o mais severo, desobedeceu pai e mãe. E sabe em que área? Na área sentimental. Vamos lá, escuta aqui, Juízes 14:1-3. Desceu Sansão a Tima, e vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, Sansão era israelita, nazireu, tinha o voto do nazireado, mas viu uma mulher filisteia, subiu e declarou seu pai e sua mãe, e disse: olha, eu vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai-a por esposa. Ele falou: mãe, eu quero casar com a filisteia. Olha a ordem do pai e da mãe. Porém seu pai e sua mãe lhe deram uma ordem: não há porventura mulher entre os teus irmãos, entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo? Contudo Sansão a tomou. O que Sansão fez? Eu quero mulher filisteia, eu quero me relacionar com essa mulher, eu quero fazer do meu jeito. E os pais disseram: não vá, não faça.
Então, quando eles dão a ordem, o que Sansão fez diante das ordens dos pais? Desobedeceu e se juntou à mulher. Agora, presta atenção. Para agravar mais ainda o pecado de Sansão, as ordens dos pais eram um reflexo das ordens de Deus. Sansão não está desobedecendo só aos pais, mas o próprio Deus, porque Deus em Deuteronômio 7 ordenou, verso 3 e 4, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passar a possuir, olha o que ele falou, a possuir, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros depressa, e vos destruiria. Qual era um dos povos que estavam na terra prometida, quando Israel entrou? Filisteus. Deus proibiu o ajuntamento misto, casamento misto, israelita só casa com israelita. Sansão queria casar com a Filisteia, povo inimigo de Deus. Desobedeceu os pais, desobedeceu a Deus, desobedeceu a lei de Deus. Resultado? O cumprimento oposto na vida de Sansão. Uma vida miserável, um juiz horroroso que nunca livrou Israel, e uma morte precoce junto ao templo de Dagom. Um jovem juiz tão promissor, bonito, forte, tão distinto, belo, terminou a vida tragicamente. Por quê? Porque desprezou a mãe e o pai, as ordens da mãe e do pai. Filhos, não se atrevam a desobedecer seus pais, não se atrevam a desonrar seus pais, pois vocês colherão consequências drásticas. William Hendricks, fazendo comentário a esse respeito, disse: escute, filhos, um filho desobediente, embora possa viver ininterruptamente e chegue a uma existência centenária, enquanto prossegue em sua impiedade, nada lhe irá bem, ele jamais terá paz. Filhos indisciplinados são sinônimos de ruína para a nação, para a igreja e para a sociedade. A promessa de Deus de recompensar a obediência e a desobediência ainda está em vigência nos dias de hoje. Antes de terminar com os filhos, eu quero terminar com os pais. Pais, a obediência do filho não é inata, não nasce com ele não aprende a obedecer. A obediência é ensinada e adquirida através do ensino dos pais. É o seu dever exigir obediência deles, exigir honra deles, exigir respeito deles, ensiná-los a razão da obediência, o porquê devem obedecer, para que você mesmo abençoe seus filhos. Você ama seus filhos? Então para de ser amiguinho, virar o boné para trás e dar tapinha nas costas. Amigo ele tem muitos, pai ele tem só um. Amigas ela tem muitas, mãe ela só tem um. Pode ser amigo sem deixar de ser autoridade. Vocês não falam no mesmo tom, vocês não dividem a mesma porção de liderança, vocês não atuam na mesma esfera. É simples como é que é a barganha entre vocês dois. Um manda, o outro obedece, simples assim. E no caso, é você pai e mãe que mandam.
e é vocês, filhos, que obedecem. Fim. Filhos, esses são seus supremos deveres com relação aos seus pais: obediência e honra. Obedecer e honrar seus pais. E o cumprimento desse mandamento leva consigo uma preciosa promessa: longa vida e sucesso nessa terra. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Seu pai está aí por perto, ore com ele. Seu filho está aí por perto, ore com seus filhos. Ore os pais com os filhos com os pais. Se são muito pequenos, ore para que Deus te ensine como ensiná-los. Fala: Deus, me dá graça, sabedoria para criarmos meus filhos assim, obedientes, reverentes, tementes a Ti. Pais, orem para que vocês exerçam autoridade. Deus, me dá sabedoria, me dá coragem para dirigir meus filhos, ordenar meus filhos, comandar meus filhos, não com tirania, mas com pulso firme e com amor, ternura, graça, simpatia. Vocês, filhos, se têm falhado nesse sentido, se têm desonrado os pais, desrespeitado os pais, desprezado os pais, esquecido dos pais, peçam perdão a Deus. O que eu fiz com meu pai? O que eu fiz com a minha mãe? Eu nunca dei a eles o respeito merecido, a honra merecida, a obediência devida, a estima, o apreço, o amor, o carinho, o zelo. Me perdoa, Deus, por não honrar esses anciãos, essas autoridades da minha vida. Mas que a partir de agora eu os honre, eu os respeite, eu os estime, eu os ame como ao Senhor, fazendo para o Senhor, como parte da minha devoção ao Senhor.